você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa transmissão, do nosso culto, da nossa celebração
online. É um prazer ter você conosco e a nossa oração é que esse tempo que vamos passar juntos aqui sirva de edificação para todos nós. Eu quero te incentivar já no começo dessa live, dessa transmissão, a convidar você a compartilhar o link com outras pessoas. Nós temos tido uma boa oportunidade nesse tempo de alcançar outras pessoas que talvez na celebração presencial nós não conseguiríamos alcançar. Mas isso é feito por meio da ação conjunta da igreja, da comunidade, daqueles que estão conectados conosco. Então eu quero convidar você, incentivar você a compartilhar o link dessa transmissão para que outras pessoas também tenham acesso à palavra do Senhor e sejam edificados, edificadas juntamente conosco. Hoje é o Sábado do Senhor, um dia especial, um dia de celebração, de adoração a Deus, e eu quero convidar você a colocar o seu coração diante de Deus nesse momento, para que nós possamos adorar a Ele, celebrar a Ele juntos. Há uma preocupação constante da maioria dos pastores nesse tempo em que nós estamos transmitindo os cultos online, porque o membro da igreja, você que nos acompanha, é tentado a todo momento a mudar de plataforma, a acessar um outro conteúdo, porque isso está muito fácil, disponível a você aí. Mas eu queria te incentivar a se esforçar, separe esse tempo para meditar, adorar e glorificar o nome do Senhor. Não permita que as distrações desse ambiente virtual tire você do privilégio que é ouvir a palavra de Deus, adorar a Ele e fazer isso comunitariamente, ainda que no ambiente virtual. Então fica aqui o nosso incentivo a todos vocês. Antes de nós iniciarmos a nossa celebração e adoração, eu quero orar com você, pedindo a Deus que nos abençoe, que esse tempo que vamos passar juntos aqui seja um tempo edificante para todos nós. Hoje nós vamos iniciar aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, mais uma temporada da nossa série de reflexões na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos começar a falar sobre o tema multiforme, a manifestação dos dons espirituais. Então eu quero desafiar você a acompanhar conosco essa série, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo edificante e abençoador para você. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a bênção dele sobre nós? Eu queria que aí onde você estiver, na sua casa ou no ambiente que você estiver, você pudesse curvar o seu coração, fechar os seus olhos, se possível, para que nós possamos buscar a presença de Deus nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que temos e temos tido todos os sábados de nos encontrarmos nesse ambiente virtual, para refletirmos na Tua Palavra e adorarmos ao Teu nome. Eu quero pedir ao Senhor nesse momento, pelos meus irmãos que estão nos mais diferentes lugares, ó Pai, alguns em suas casas, outros em outras localidades, outros ambientes, mas estão conectados conosco, dispostos a adorar o Teu nome e a ouvir a Tua Palavra. Eu quero pedir a Tua bênção sobre todos esses Teus filhos, que nós possamos ter um tempo aqui, Senhor, de adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno do nosso louvor. Peço que abençoe a cada um dos meus irmãos e irmãs que estão conectados, aqueles que estão também visitando as nossas redes sociais, estão acompanhando conosco essa transmissão, que eles também sejam abençoados por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Que seja um tempo edificante para todos nós, é a nossa oração para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos que estão conectados conosco. Nós vamos agora louvar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor. Eu queria desafiar você, cante conosco, aí na sua casa, com a sua família, celebre a Deus, exalte a Deus, porque Ele é digno do nosso louvor. Vamos então todos juntos adorar ao Senhor com os nossos cânticos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu.
Amém, graças a Deus. Queridos, chegou o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós estamos ainda no capítulo de número 12. Como eu disse no início dessa transmissão, hoje nós estamos iniciando uma nova temporada de estudos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Se você quiser acompanhar as outras temporadas, eu quero desafiar você a acessar o nosso canal no YouTube. Lá você vai poder acompanhar todas as outras mensagens dessa nossa série na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos iniciar então uma nova temporada com um tema geral falando sobre multiforme, a manifestação dos dons espirituais. E eu queria convidar você então a ler comigo capítulo de número 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo de número 12. Queria que você acompanhasse essa leitura comigo em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se de fato Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Versículo 26. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Mas quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Esse texto de Coríntios é um texto conhecido, e Paulo aqui vai utilizar então o exemplo ou a metáfora do corpo para explicar à igreja de Corinto a dinâmica da igreja de Jesus. Nós já sabemos até aqui que Paulo está respondendo algumas perguntas que haviam sido feitas pela própria igreja de Corinto acerca da dinâmica da igreja. E um dos problemas que Paulo identificou na igreja de Corinto era a divisão que havia entre esses irmãos. Os irmãos tinham um problema grave em que eles olhavam para a qualidade uns dos outros e queriam de alguma forma diminuir uns aos outros. E Paulo está, desde o capítulo 12, tentando mostrar qual é a dinâmica do corpo de Cristo, a dinâmica da igreja de Jesus, e que esse aspecto da divisão dentro da comunidade, ele não cabe. E é isso que Paulo está ensinando e mostrando para a igreja de Corinto até aqui. Na série passada, nós vimos Paulo falando acerca dos dons espirituais, que Deus derrama dons sobre a igreja para que a igreja seja edificada, para que
toda a comunidade seja beneficiada com a manifestação desses dons. No capítulo 12, é isso que nós vemos. Paulo orientando a igreja, ensinando esses irmãos acerca dos dons espirituais. E Paulo continua ainda nessa mesma linha de pensamento, só que agora ele vai explicar para os irmãos de Corinto acerca da dinâmica da igreja de Jesus. Uma vez que o Espírito é derramado sobre a igreja, uma vez que os dons espirituais estão sendo derramados sobre a igreja para a edificação da igreja, é fundamental que nós, como comunidade do Reino de Deus, possamos entender qual é o propósito de tudo isso, o porquê que os dons é derramados sobre a igreja e como a igreja ela reage à ação do Espírito nela, como deve ser a relação de uns para com os outros, como deve ser a postura da comunidade do Reino de Deus diante da ação de Deus no seio da igreja. E é isso que Paulo está falando aqui. Agora, especificamente, ele vai mostrar e ensinar a igreja de Corinto acerca da multiforme graça de Deus, das mais diferentes maneiras de Deus trabalhar no meio da igreja. E ele usa então, como eu disse anteriormente, o exemplo do corpo. Ele trabalha essa questão mostrando e tentando comparar a igreja a um corpo para que cada um pudesse entender a dinâmica da igreja de Jesus. E eu quero rapidamente destacar alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo nos apresenta sobre a dinâmica da igreja de Jesus. Eu quero rapidamente aqui mostrar para vocês algumas verdades espirituais importantes que todo discípulo de Jesus precisa saber ao participar, ao fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Jesus e ao vivenciar a ação de Deus nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o que eu aprendo aqui com Paulo quando nós lemos o trecho que acabamos de ler é que nós precisamos uns dos outros. E é isso que Paulo está mostrando para os irmãos aqui em Corinto. Eu queria reler com você 3 versos para a gente entender essa verdade que Paulo está destacando aqui. Então, em primeiro lugar, Paulo vai mostrar que nós precisamos uns dos outros. Olha só, o versículo de número 15 e 16 diz assim: se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Agora, olha só o versículo 21 que diz: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Eu tenho a impressão que quando eu leio esse texto, é como se Paulo estivesse desenhando para a igreja de Corinto, fazendo com que esses irmãos pudessem entender a profundidade da dinâmica da igreja de Jesus. Então ele está dizendo aqui, usando a ilustração do corpo, que de maneira nenhuma o pé pode dizer que não faz parte do corpo simplesmente pelo fato de não ser a mão. Ele não pode dizer que não pertence ao corpo. É como se Paulo estivesse mostrando para a igreja que cada membro do corpo é dependente um do outro. Cada membro do corpo precisa um do outro. Cada membro do corpo, de alguma forma, tem um papel importante no corpo. Ou seja, nós não podemos nos subjugar. E aqui eu queria destacar uma questão importante para a nossa reflexão. Quando Paulo nos ensina que nós precisamos uns dos outros, ele trabalha pelo menos 2 formas de enxergar essa distorção que a igreja de Corinto estava tendo acerca desse tema. Porque Paulo ele demonstra aqui nos versículos 15 e 16 que existem algumas pessoas que olham para a igreja de Jesus e elas se subjugam. Então elas dizem, como diz aqui no versículo 15, como se o pé estivesse dizendo: porque não sou a mão, não pertenço ao corpo. É como se Paulo estivesse dizendo aqui que o pé está se subjugando. Olha, eu não sou tão importante como a mão, eu não carrego os anéis, eu não gesticulo, eu não tenho um papel de comunicação importante, então eu não faço parte desse corpo. Então Paulo está fazendo aqui uma crítica e uma observação importante àqueles irmãos que estão dentro do corpo,
mas só porque não tem a função que gostaria de ter ou que acha interessante dentro do corpo, eles subjugam e eles dizem, não, então eu não faço parte desse corpo. Só que Paulo também apresenta aqui uma segunda percepção acerca disso. Porque tem aqueles irmãos que se subjugam e se acham inferiores a todo o corpo, a todas as pessoas do corpo. Eles se acham inferiores a ponto de dizerem que eu não pertenço a esse corpo. Mas Paulo diz também que tem aqueles que são arrogantes. Olha só o versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então Paulo estabelece pelo menos duas perspectivas. E a segunda perspectiva é daqueles que se acham acima da média. Enquanto temos aqueles que se desvalorizam, se subjugam, o apóstolo Paulo está falando que também temos aqueles que se supervalorizam, que têm uma postura arrogante diante das outras pessoas. Eles se acham superiores aos outros. E Paulo está fazendo uma crítica e uma observação e trazendo uma verdade importante. No corpo de Cristo, na comunidade do reino de Deus, não existe um maior do que o outro, porque nós interdependemos uns dos outros. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está explicando que nós não podemos ter uma postura de inferioridade, mas também não podemos ter uma postura de arrogância, porque dependemos uns dos outros. Não podemos nos vangloriar, mas também não podemos nos subjugar. E aqui fica uma lição importante para mim e para você. A dinâmica do reino de Deus é uma dinâmica de interdependência. Então você não pode dizer que você não é importante dentro do corpo de Cristo. Você não pode dizer que você não tem um papel importante no corpo de Cristo. Porque às vezes é muito comum nós vermos alguns cristãos se subjugando, porque ele acha que ele não tem o dom de cantar ou ele não tem o dom de pregar, aqueles dons que se evidenciam de forma muito clara na igreja, ele não tem papel nenhum da igreja, então ele se subjuga, ele se esconde, ele se esquiva, ele diz que as pessoas não amam ele, que ele não tem parte naquele corpo. Ele às vezes chega ao cúmulo de dizer que parece que eu não pertenço a essa igreja. E Paulo está dizendo para pessoas assim, não, você não pode subjugar, porque o evangelho está dizendo que você tem um papel importante no corpo. Imagine se o corpo tivesse só pé, como seria estranho isso? Imagine se o corpo tivesse só olho, como seria estranho, só orelha. Então Paulo está dizendo exatamente isso, você não pode subjugar, você tem um papel importante no corpo de Cristo, porque uns dependem dos outros. E, pelo contrário, você também não pode se achar a última bolacha do pacote, a pessoa mais importante dentro da comunidade de discípulos de Jesus. Porque diante de Deus, nós somos iguais, exercemos papéis diferentes, mas somos iguais. Então, irmãos, isso é lindo o que Paulo está dizendo. A dinâmica da Igreja de Jesus é uma dinâmica de interdependência, onde nós dependemos uns dos outros, onde cada um tem o seu papel. E nós não podemos nos esquivar dessa responsabilidade. Você que está me ouvindo, que pertence à igreja aqui em Santana, faz parte dessa comunidade, você tem um papel importante nessa comunidade. Ainda mais nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, Deus conta com o seu papel, com o seu trabalho, com a sua ação em benefício do corpo. E se você que está nos ouvindo e não pertence ainda à nossa igreja aqui em Santana, talvez Deus esteja falando com você. Então pense nisso. Aqui é uma igreja onde você pode fazer parte do corpo de Cristo, contribuir, servir para a glória de Deus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo me ensina que ainda que tenhamos a interdependência uns dos outros, que precisemos uns dos outros, nós também diferimos uns dos outros. E o que eu quero dizer com isso é que o apóstolo Paulo me ensina que nós somos diferentes uns dos outros. E essa é uma realidade que faz parte da dinâmica do reino de Deus. Deixa eu ler com você aqui os versículos 17 até o versículo 20. Diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. E aqui, irmãos, para mim, Paulo apresenta uma das realidades mais bonitas da Igreja de Jesus Cristo. É exatamente essa questão da diversidade, a beleza que há na diversidade. Eu disse anteriormente como seria estranho se nós tivéssemos um corpo só com olho, só com perna, só com braço. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, você precisa entender, enquanto discípulo de Jesus, é que nessa comunidade há uma diversidade, que é uma diversidade que faz parte do corpo de Cristo. E nessa diversidade há uma beleza. Há uma beleza, irmãos, na diversidade. E por que isso aqui é tão importante, principalmente nos nossos dias? É importante porque nós vivemos talvez uma geração evangélica onde ela não consegue lidar com a diversidade. Nós temos dificuldade de interagir e nos relacionar com aquilo que é diferente da gente. Então é muito comum você ver no nosso tempo igrejas com segmentos específicos. Então existe a igreja dos jovens, existe a igreja dos mais tradicionais, existe a igreja daqueles que gostam de surf, existe a igreja daqueles que gostam de videogame, de tecnologia, existe a igreja daqueles que não gostam de absolutamente nada disso, mas tem um público específico para atender a sua necessidade. Na verdade, tem uma mensagem específica para atender a sua necessidade. E Paulo está mostrando que essa percepção, essa consciência, ela não tem muito a ver com o reino de Deus. Porque a igreja de Jesus, conquanto nós tenhamos papéis diferentes, nós somos um corpo. Conquanto nós sejamos distintos, sejamos diversos, nós somos um só corpo. E há uma beleza na diversidade. E é importante que a igreja do nosso tempo entenda isso. E Paulo está ensinando isso para a igreja de Corinto. Nós vivemos em uma geração, irmãos, onde as pessoas aprenderam a desvalorizar aquilo que é diferente. Nós temos medo daquilo que é diferente e por isso às vezes queremos nos afastar. A igreja de Jesus, ela precisa ter o tradicional e ela precisa ter o moderno. A igreja de Jesus precisa ter o jovem e precisa ter o idoso. A igreja de Jesus precisa ter diversidade. Porque é na diversidade que nós crescemos, é na diversidade que aprendemos a ver a beleza da multiforme graça de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele não age apenas de uma maneira. Nós não podemos ter uma perspectiva de igreja onde as pessoas elas se vestem igual, onde elas pintam o cabelo igual, onde o tom da voz são igual, onde tudo elas pensam igual, onde elas na verdade parecem mais robozinhos do que pessoas. Paulo está dizendo, olha, você precisa entender que a dinâmica do reino de Deus é uma dinâmica de diversidade. Você vai encontrar na igreja de Deus gente diferente umas das outras. A igreja de Jesus precisa daquela pessoa que ela é mais centrada, que ela é mais intelectualizada, que ela é mais racional. Mas a igreja de Jesus também precisa daquele que é mais emocional, daquele que chora mais. Às vezes nós não conseguimos conviver com ambientes distintos, diversos. E aí nós queremos segmentar a igreja de Jesus. Aí fica uma disputa do jovem com o idoso, do tradicional com aquele que é mais progressista, mais moderno. Mas Paulo está ensinando, para com isso. Aprendam a lidar com a diversidade. Porque ainda que sejamos distintos uns dos outros, nós somos um só corpo. Nós vivemos nesse tempo, um tempo onde há uma intolerância muito grande com as pessoas. Recentemente nós vimos o caso daquele homem nos Estados Unidos, George Floyd, que foi vítima de uma postura racista. E nós vemos isso no mundo. O mundo que faz e que age assim. O mundo que diferencia homens de mulheres, pretos de brancos. O mundo que tem essa postura nojenta, perdão da palavra, trazida aqui pelo pecado. Mas Paulo está dizendo, na igreja de Jesus não, na igreja de Jesus é diferente.
Não tem judeu, não tem grego, não tem mulher, não tem homem. Dentro dessa perspectiva, Paulo está dizendo que nós somos diferentes, mas somos iguais. É uma beleza extraordinária que a Bíblia nos ensina. A Igreja de Jesus não tem espaço para racismo. A Igreja de Jesus não tem espaço para discriminação. A Igreja de Jesus não tem espaço para aqueles que se sentem superiores aos outros, porque é na Igreja de Jesus que nos encontramos, que nos igualamos por meio da cruz de Cristo. É isso que Paulo está ensinando. É isso que Paulo está mostrando para os coríntios, que tinham esse problema dentro da comunidade deles, esse problema de superioridade, de arrogância, de facção, de divisão, como se eles estivessem em caminhos opostos. Mas Paulo está ensinando que nós diferimos uns dos outros, mas somos um só corpo. Em terceiro lugar, eu aprendo com Paulo aqui que nós temos que cuidar uns dos outros. Eu queria ler com você o versículo 22 até o versículo 26, para que a gente pudesse entender isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim: ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. O apóstolo Paulo, em terceiro lugar aqui, ele está apresentando uma outra dinâmica da Igreja de Jesus. Na comunidade do Reino de Deus, nós precisamos uns dos outros, temos papéis distintos uns dos outros. Um é braço, o outro é perna, o outro é ouvido, o outro é olho. Usando aqui o exemplo do Paulo, nós temos cada um uma função estratégica no corpo e na Igreja de Jesus. O apóstolo Paulo mostrou para a gente que nós diferimos uns dos outros, somos diferentes, mas nem por isso somos contrários uns aos outros. Somos diferentes, mas somos apenas um em Cristo. Porque como ele diz no começo do versículo 12, nós somos batizados em Cristo. Em Cristo nós somos um. E agora o apóstolo Paulo vai dizer que na dinâmica do reino de Deus, nós devemos cuidar uns dos outros, dar atenção uns aos outros. E aqui, obviamente, ele faz uma comparação que tem muito mais o caráter ilustrativo, porque ele diz assim que um membro vibra quando o outro membro vai bem, fazendo uma comparação ao corpo. E o que ele está querendo dizer aqui? É que há uma conexão, há uma junção entre os membros do corpo. É fundamental, irmãos, que nós entendamos a dinâmica da Igreja de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que na Igreja de Jesus, aqueles que pertencem à Igreja de Jesus, aqueles que de fato fazem parte de uma comunidade de discípulos, eles entendem que o papel deles é cuidar uns dos outros. E aí no versículo 26 ele diz assim, olha, quando o membro sofre, todos os outros sofrem. Quando o membro é honrado, fica feliz, todos os outros se alegram. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui de uma conexão que existe entre a comunidade do reino de Deus. Quando o membro da comunidade do reino de Deus, ele está triste, abatido, ele está sofrendo, o apóstolo Paulo está nos ensinando que o nosso papel não é julgar, criticar ou ter uma postura de superioridade e dizer assim, olha, ele está sofrendo porque ele fez isso ou aquilo, é a consequência de um pecado. Não. O apóstolo Paulo diz que o sofrimento do outro gera sofrimento em nós. Nós não nos alegramos com o sofrimento dos nossos irmãos, muito pelo contrário, diz o apóstolo Paulo, nós nos compadecemos, nós nos doamos uns pelos outros. E aqui, irmãos, para mim, é uma verdade significativa para esse nosso tempo. Porque nós vivemos numa geração de evangélicos onde essa expressão ela tem sido esquecida. Os nossos jovens,
eles não estão sendo ensinados a cuidar daqueles que são mais velhos. Os nossos velhos não estão sendo ensinados, ou melhor dizendo, não estão tendo a postura de cuidar e ter paciência com os mais jovens. É uma intolerância, é uma insensibilidade. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando o Espírito Santo age no meio da igreja, quando a igreja e os discípulos de Jesus estão cheios do Espírito Santo, quando há uma ação do Espírito na igreja, o que essa igreja faz? O que esses discípulos fazem? Eles cuidam uns dos outros. E aqui o apóstolo Paulo destaca que é importante que nós façamos isso com aqueles que mais precisam. E volto a dizer e fazer uma crítica aqui à nossa geração de evangélicos, onde as pessoas se sentem bem ou elas ficam confortáveis somente nos ambientes que parecem com ela. Então, parece que o jovem só se sente confortável com o jovem, o casal só se sente confortável quando tem outros casais, o idoso só com outros idosos. E o apóstolo Paulo está falando para que a gente saia da nossa zona de conforto. A igreja somos todos nós. Nós precisamos aprender a ter paciência uns com os outros, a cuidar uns dos outros, a chorar uns com os outros, meus irmãos. Por isso eu quero incentivar você, jovem que está me ouvindo, gaste um tempo como igreja de Jesus. Ligue para um irmão mais idoso da nossa igreja, um ancião. Gaste 10 minutos conversando com ele. Mande um WhatsApp para ele nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento social. Dedique um tempo à comunidade do reino de Deus. Às vezes nós incentivamos aqui nesse ambiente virtual, que é um ambiente totalmente estranho para nós. Eu estou me dirigindo aqui a uma câmera. Eu não estou falando teoricamente presencialmente com pessoas. E a gente às vezes perde a noção da importância da relação humana. Então gaste um tempo, sirva alguém, saia dessa bolha virtual que esse período criou na nossa realidade, na nossa dinâmica de igreja, e sirva alguém. Pare de imaginar que você está vivendo o reino de Deus só porque você assiste um culto online ou porque você assiste todos os cultos online. Ainda que seja importante nos reunirmos, nos encontrarmos aqui, é fundamental que vivamos isso nos nossos dias, que tenhamos tempo para dedicar uns aos outros. Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está o seu coração? Você está bem? Deus tem sustentado você? Então, se preocupe com uma outra pessoa. Cumpra a missão que Deus deu a você como igreja, de cuidar uns dos outros. O papel de cuidar, conquanto seja uma honra, não é só do pastor ou dos líderes da igreja. O papel de cuidar é da comunidade. Devemos cuidar uns dos outros, chorar uns com os outros. Isso, de fato, é fazer parte da igreja de Jesus. Eu quero concluir essa nossa reflexão e os apontamentos que eu fiz aqui nesse texto, fazendo você olhar para o versículo de número 27. E Paulo, ele, para mim, trabalha uma questão muito importante nesse texto. Ele fala sobre a diferença entre individualidade e individualismo. Versículo 27 diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que é importante, é fundamental nós descobrirmos a nossa individualidade. Porque quando descobrimos essa nossa individualidade, nós reconhecemos quem somos. E a individualidade, ela sugere que nós fazemos parte de um todo. Nós somos um indivíduo dentro de um corpo, dentro de uma comunidade. E Paulo está dizendo, é importante que nós entendamos isso, que somos cada um indivíduo que faz parte de uma comunidade. E talvez diferente de um pensamento do nosso tempo, principalmente, que tem a ver com o individualismo. Enquanto aquele que entendeu a sua individualidade em Jesus, que reconheceu a sua identidade, ele consegue saber e ver a importância que ele tem para a comunidade, e ele participa da comunidade de forma intensa, o individualista é aquele que só pensa no seu próprio bem. É aquele que não está disposto a colocar o ombro para servir o outro. O individualista é aquele que ele prefere viver coisas pessoais em vez de ajudar e servir a comunidade.
O individualista é aquele que diz assim, olha, isso daqui não está bom para mim, eu vou procurar um lugar, um ambiente onde me agrada, onde faça bem para mim, para minha família, para os meus filhos. Pessoas que pensam com uma cabeça individualista, elas nunca pensam na comunidade, elas nunca se doam, porque elas estão preocupadas com o bem-estar delas. Elas dizem assim, na minha igreja não está tendo, vou tentar dar um exemplo aqui bem prático. Na minha igreja os cultos, as transmissões não estão sendo muito boas. Eu não estou gostando muito das transmissões, então eu vou para uma outra transmissão onde eu me sinta muito melhor, onde as coisas estejam do jeito que eu gosto. Porque ela está pensando não na comunidade, ela está pensando nela. A pergunta de um indivíduo do corpo de Cristo faria diante de uma situação dessa é a seguinte: como eu posso ajudar para que a transmissão seja melhor? Como eu posso ajudar para que o discipulado seja melhor? Como eu posso ajudar para que a minha comunidade seja abençoada? Aqueles irmãos que não estão conseguindo acessar os cultos, como eu posso ajudar? É isso que Paulo está dizendo. Ele está explicando a diferença, na minha avaliação, entre individualismo e individualidade. Deus nos chama a compreender a nossa individualidade, mas não nos chama a ter uma postura individualista. Nós somos um corpo. E é isso que nós precisamos entender enquanto igreja. Se um ganha, todos ganham. Se um perde, todos perdem. O sucesso, se a gente pode usar essa palavra para a comunidade cristã, não está apenas nos ombros de uma única pessoa. O sucesso de uma comunidade cristã bíblica e verdadeira está sobre os ombros da comunidade, porque todos estão unidos para o benefício da obra de Jesus Cristo. O desafio que Paulo está fazendo para mim e para você nesse texto, o desafio que ele está nos trazendo é para que olhemos a dinâmica do reino de Deus, não talvez como os irmãos de Corinto estavam olhando, com um olhar faccioso, individualista, onde apenas a minha vontade é satisfeita, mas que eu possa olhar para a comunidade do reino de Deus, para a dinâmica do reino de Deus, na perspectiva de que Paulo apresenta nesse texto, de que nós precisamos uns dos outros, assim como um corpo tem vários membros e cada membro precisa uns dos outros, como comunidade do reino de Deus, nós precisamos uns dos outros. Não se subjugue e não se vanglorie. Você é importante para o reino de Deus dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Você tem um papel importante no reino de Deus. Cumpra a sua missão. Paulo nos ensina que nós somos diferentes uns dos outros. Não se indigne com a igreja, porque a igreja tem gente diferente de você. Nem todo mundo é igual a você e nem todos nós pensamos de igual forma. Nós temos unidade por conta de Cristo, mas somos diferentes. Tem negros, tem brancos, tem mulheres, tem homens, tem idosos, tem jovens, mas há uma beleza nessa comunidade que entende que ela é diversa. Há uma beleza, que ela é multiforme, que Deus age através da vida do mais idoso com um conselho, Ele age através da vida de um jovem com uma proposta mais progressista, Ele usa as crianças com singeleza, Ele usa as mulheres com sabedoria, Ele usa homens com autoridade, enfim, há uma beleza na dinâmica da igreja, na diversidade da igreja. E Paulo ensina, por fim, que nós devemos cuidar uns dos outros, irmãos. A igreja de Jesus, ela está para além desse ambiente virtual. O desafio que eu faço para os membros da igreja de Santana é que vocês entendam isso. Nós, como comunidade, estamos para além de uma transmissão virtual. Nós nos identificamos no dia a dia, nas nossas ligações, nas nossas mensagens de WhatsApp, com quanto todo esse ambiente seja importante, fundamental para esse tempo. Nós entendemos que nós somos muito mais do que isso. Vocês querem conhecer a Igreja de Santana? Não olhem apenas a transmissão online da Igreja de Santana. Conheçam os membros da Igreja de Santana. Conheçam o amor desses irmãos, dessas irmãs. Conheçam o carinho desses jovens. Conheçam a sabedoria dos seus idosos. É isso que nos faz igreja. E tudo isso em torno do Evangelho. Porque nós choramos uns com os outros, nós nos alegramos uns com os outros. E a minha oração
é que nós possamos viver isso nas nossas vidas, que nós possamos cuidar uns dos outros, porque principalmente nesse tempo de pandemia, nós precisamos de cuidado mútuo e cada um tem um papel nesse cuidado. Que eu, como pastor dessa comunidade, você como membro, líder, irmão, irmã, amigo que está nos ouvindo, entenda isso. Entenda que a dinâmica do reino de Deus, ela se envolve na nossa realidade como comunidade. Que todos nós, para a glória de Deus, possamos viver isso. Eu quero orar por você nesse momento. E nessa oração, eu queria pedir para que Deus nos ajudasse a vivenciar essa experiência na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa vida. Você que está me ouvindo, que não pertence à nossa igreja, nós vamos deixar disponível o número do WhatsApp aqui da nossa igreja para que você possa nos conhecer melhor, quem sabe fazer parte da nossa comunidade. Nós receberemos você com muita alegria. E nós vamos orar para que Deus fale ao seu coração e vamos orar para que Deus nos faça uma igreja que entenda que a dinâmica do reino de Deus, ela é uma dinâmica multiforme. Deus usa todos com um único propósito, que é glorificar o cabeça, que é Cristo. Quero que você ore comigo, aí onde você estiver, pedindo que Deus concretize essa palavra nos nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra que foi lida, que foi aplicada nessa oportunidade. Quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão nos ouvindo, por aqueles que tinham uma visão diferente da igreja e até mesmo por aqueles que se decepcionaram com a igreja. A igreja moderna, essa igreja do nosso tempo, às vezes uma igreja egoísta, onde as pessoas, muitas delas, pensam apenas em si. Nós só ouvimos falar de prosperidade, nós só ouvimos falar de benefícios pessoais e às vezes, Senhor, essa visão é passada para o mundo. E talvez um desses amigos que estejam nos ouvindo, eles tenham essa impressão da igreja. Ou às vezes alguns dos nossos irmãos se frustraram com a igreja. Mas eu quero pedir ao Senhor em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a mim, a essa comunidade aqui em Santana e a todos aqueles que estão nos ouvindo, a olhar para a igreja na dinâmica que Paulo nos apresenta aqui, na dinâmica do corpo de Cristo, uma comunidade que depende um dos outros, que tem uma dependência, uma interdependência uns dos outros, uma comunidade que é diversificada, mas também é uma comunidade que cuida uns dos outros. Que possamos viver, ó Pai, essa experiência como igreja. Nós oramos no nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Jesus Cristo mudou
Amém, querido irmão, irmã, amigo, amiga que está nos acompanhando até aqui. É muito bom ter você conosco até aqui. Muito obrigado por ter continuado conectado conosco. Nesse momento, nós vamos fazer um momento de adoração a Deus por meio das nossas ofertas. Nós temos utilizado de ambientes virtuais para fazer essa contribuição cristã. Então vai estar aparecendo aqui na tela desse vídeo os dados bancários da nossa igreja e você vai poder então fazer o seu depósito, a sua transferência bancária. Se você também quiser ler através do QR Code que está aparecendo aqui, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser redirecionado para uma plataforma onde lá você vai poder fazer de maneira segura também sua transferência ou a sua contribuição por meio de boleto. Enfim, nós estamos utilizando esse ambiente virtual para continuar contribuindo com a igreja, com a comunidade do Reino de Deus aqui em Santana. A sua oferta tem sido utilizada para a manutenção da nossa igreja. Nesse período de isolamento, de pandemia, nós estamos, obviamente, como todas as instituições, enfrentando algumas dificuldades, algumas limitações, mas nós cremos que Jesus Cristo tem cuidado de todo o povo dele e o povo de Deus é um povo generoso. Então, ao contribuir, faça isso com generosidade. Nós queremos incentivar você, então, a continuar, você que é membro da nossa igreja em Santana, a continuar devolvendo os seus dízimos, fazendo as suas contribuições. Aos amigos que estão nos acompanhando, não se sinta constrangido a ofertar, mas se você desejar ofertar, a sua oferta vai ser bem recebida e empregada na manutenção da nossa comunidade aqui no bairro de Santana, em São Paulo. Eu quero orar por você, quero pedir a Deus que continue abençoando a sua vida e que não falte o pão de cada dia na sua mesa e que a graça de Deus permaneça sobre você. Vamos orar então nesse momento especificamente pelas ofertas, pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, a fim de que Deus continue cuidando de todos nós. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Nós temos a plena certeza que mesmo diante de todas as dificuldades que temos enfrentado, que o mundo tem enfrentado, o Senhor vai continuar cuidando e sustentando a tua igreja, teu povo. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus que todos os nossos irmãos e amigos que vão contribuir conosco nessa oportunidade sejam cuidados e agraciados pelo Senhor. Abençoa também, Senhor, aquele menos favorecido, aquele que não tem a condição do pão do dia. Que o Senhor possa cuidar desses teus filhos, que o Senhor possa promover, ó Pai amado, oportunidades para que a tua igreja também sirva a essas pessoas, aqueles que mais precisam. Eu peço a tua bênção sobre todos nós, sobre a tua igreja, sobre os nossos amigos que estão nos acompanhando, que todos sejamos abençoados e cuidados por ti, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Você vai poder fazer a sua contribuição hoje mesmo, em algum período que você escolher ou durante a semana. Você pode pegar os dados que estão aparecendo aqui na tela desse vídeo e então fazer o seu depósito, a sua transferência, para que nós possamos continuar pregando o Evangelho nesse ambiente, principalmente virtual, e também mantendo as nossas estruturas. É isso. Amém, meus irmãos? Nós estamos chegando ao final da nossa celebração e a minha oração é que Deus tenha falado ao seu coração. Oro sinceramente que essa palavra tenha de alguma forma promovido edificação na sua vida. Quero dizer aqui a todos os irmãos e irmãs da nossa igreja em Santana que nós estamos morrendo de saudade de vocês. Força de expressão aqui, né? Nós estamos morrendo com muita saudade de cada um de vocês e orando para que o quanto antes Deus nos permita nos reunirmos novamente. Mas até lá, continuemos firmes, continuemos orando uns pelos outros, continuemos incentivando uns aos outros. E eu quero incentivar você, faça isso ao longo da semana, participe dos nossos encontros de pequeno grupo que está acontecendo via Google Meet, um aplicativo da Google. Se você tiver alguma dificuldade para utilizar esse aplicativo, nós estamos à disposição. Participe das nossas transmissões, continue participando e interagindo nos nossos grupos de WhatsApp, a fim de que possamos manter a união e a comunhão uns com os outros. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz. Um abraço.